Boa tarde a todos. Espero que vocês estejam com saúde. Inicialmente, eu queria pedir perdão por qualquer sonorização que vocês possam ouvir, cachorro latindo, pessoas tossindo, resfriadas, porque aí nesse tempo de pandemia nós precisamos estar nas nossas casas e aí para trabalhar em casa é um pouquinho complicado, porque vez ou outra vai acontecer esse tipo de coisa. Queria também me desculpar porque eu estou um pouquinho resfriada, mas aí eu procurei trazer algumas informações para vocês sobre o tema do nosso trabalho. E aí, o tema do nosso trabalho ficou: agrotóxicos, eles ameaçam ou não a segurança alimentar e nutricional? Então, é um tema bem importante que merece a nossa atenção, justamente porque é um tema bem polêmico e que está muito presente no nosso dia a dia. A nossa atenção não diminuindo os demais. Queria trazer para vocês essa figura porque ela demonstra uma série de empresas, uma série de multinacionais que estão instaladas nos países e que essas multinacionais são responsáveis tanto da produção quanto da venda dos agrotóxicos. O que é que eu quero dizer com isso? Que essas empresas, assim como a Monsanto, a Syngenta, a Bayer, que além de estar produzindo e vendendo os agrotóxicos, eles também são responsáveis pela produção outros produtos, assim como remédios, assim como produtos alimentícios oriundos, né, de transgênico, e a gente pode ver uma série de produtos que tem no mercado, além dos pacotes tecnológicos, dos insumos, dos maquinários. Então, tem uma série de multinacionais que são responsáveis por essa produção, que estão instaladas em outros países, trazendo, né, levando esse pacote tecnológico, vendendo esse pacote tecnológico para os países e retirando todo o lucro desses países, utilizando o argumento de que vai melhorar a economia. Ultimamente, esse discurso de melhorar a economia, de promover uma série de trabalho, né? Matar a fome de muita gente. Então, esse discurso ele vem sendo muito repetido e soa, assim como Paulo Freire dizia na Pedagogia do Oprimido, como uma generosidade falsa. Nós temos que estar atentos ao que é que tem por trás disso, né? Quais são os interesses, quais são as pessoas que estão por trás dessas empresas, que têm esse interesse de levar essas empresas, essas multinacionais, porque a gente sabe que os empresários, nesse mundo neoliberal que vivemos, extremamente capitalista, eles não estão muito preocupados com a questão dos trabalhadores, de matar a fome de ninguém, não. A gente sabe bem disso, que a gente não é criança. Então, nós precisamos estar atentos a essas questões. Temos que estar atentos também, aqui no Brasil, a o que se refere ao Ministério da Agricultura. De uns tempos para cá, nós vemos que a liberação, e aí nós vamos falar um pouco mais na frente na apresentação, que há uma liberação, né, há um aumento no número de registros de agrotóxicos que estão sendo vendidos no mercado, que estão sendo liberados aqui no Brasil. E isso é outra coisa que nós precisamos estar atentos e refletindo. Quem é que está por trás disso? Quais são os benefícios que essa liberação de agrotóxicos está trazendo? Quem são os principais beneficiados? Geralmente são quem? É o agronegócio. Então, o agronegócio que produz muito, que precisa, né, intensificar essa produção a partir de quê? Desses insumos. E quem é que está por trás? Quem são os donos desse agronegócio? São os latifundiários. E se a gente for um pouco mais a fundo, nós vamos ver que são esses grandes empresários, essas grandes empresas que financiam as campanhas dos políticos, né, que financiam as barganhas desses políticos. E aí a gente precisa estar refletindo sobre esse posicionamento político. Então, a questão de uma boa alimentação, ela vai mais além de que somente uma proposta. Então, a gente tem que estar atento das políticas públicas que estão sendo desenvolvidas. Quem é que está desenvolvendo essas políticas públicas? Então, nós precisamos estar atentos também
quem é que está nos representando aí, quem é que está à frente desses projetos, dessas políticas. Nós precisamos estar atentos com isso. E aí eu trouxe uma figurinha para que a gente reflita um pouco mais sobre essa questão da presença do homem no mundo, né? Essa linha em vermelho nós estamos vendo a ação antropológica, né? Então nós vamos ver que o homem ele foi evoluindo, ele foi descobrindo o fogo, ele foi criando a sociedade, passou pela Revolução Industrial e aí a modernização, isso foi crescente, é nítido, né? Então com as revoluções que nós tivemos, revoluções tecnológicas, da informática e outras revoluções que a cada dia nós temos passado, mas por outro lado a gente precisa entender que essas ações antropológicas trazem efeitos negativos no meio ambiente. E é justamente a utilização de agrotóxicos, a utilização de maquinário, as sementes que nós estamos depositando no nosso solo, o que é que nós estamos fazendo que está refletindo, né, a poluição, entre outros fatores, que está refletindo negativamente nessas condições ambientais. Uma coisa muito clara que todos nós sabemos é o aquecimento global, né? Então, é bom que a gente pense no futuro, né? Qual a sociedade que nós estamos construindo para gerações futuras? Nós precisamos observar aqui para que não aconteça o que está acontecendo no mundo, né? Então, a gente não observou em nenhum momento, né? E na criação, por exemplo, de hospitais, de como combater algumas pandemias, de um vírus, uma bactéria, e acaba ficando à mercê de uma situação como essa, né? Então, nós precisamos estar observando o que é que nós vamos construir para o futuro. E aí a gente precisa estar atento à utilização desses produtos sintéticos na nossa alimentação. Antes de começarmos a falar sobre os agrotóxicos, nós precisamos voltar e entender, né, só refrescar nossa memória com relação ao modelo brasileiro que é adotado de desenvolvimento, que é a partir da Revolução Verde, essa tão falada Revolução Verde, que prometeu acabar com a fome, né? Produzir em quantidade, acabar com a fome, melhorar a qualidade de vida das pessoas, e aí a gente vê que esse argumento ele não foi, não atendeu, né? Não se consolidou. Antes pensava-se que uma alimentação adequada era uma alimentação em quantidade. Se formos imaginar ao final das grandes guerras, pensou-se apenas em produzir em quantidade, não observava-se a qualidade desses alimentos. Após com a Revolução Verde, né, utilizou-se esse argumento de que haveria a extinção da fome, e aí a gente vê que não aconteceu. Mesmo com a produção, mesmo com a utilização de máquinas, de produtos sintéticos, nós não conseguimos acabar com a fome. Então, isso é uma das críticas mais contundentes que a Revolução Verde exerce. Outra crítica é com relação aos resíduos que essa Revolução Verde está provocando, tanto na saúde das pessoas quanto na saúde do ambiente. A FAO, em 2007, ela divulgou um relatório, né, falando sobre esse modelo adotado, né, sobre essa questão, essa argumentação da Revolução Verde, né? Ela faz justamente uma crítica com relação a isso, né? Dessa questão da comida, né? Dessa produção de comida, mesmo produzindo muito, nós temos ainda mais de 1 bilhão de pessoas passando fome. Esse número realmente aumentou, né? Mesmo com a utilização de agrotóxicos, há um limite fisiológico na planta, né? Há um limite fisiológico nos cultivares que não acontece um aumento assustador, não é uma magia que vai fazer com que a planta, que a cultura, ela faça triplicar, multiplicar. Então, ela vai se desenvolver até um certo ponto, fisiologicamente falando, né? E também a FAO divulgou, né, em 2007 que o conhecimento sobre alimentação e nutrição está mais disponível, acessado de forma mais rápida, porém, há um número crescente de pessoas que sofrem de má nutrição. Esse é um ponto também que nós precisamos estar atentos. Então, como é como é que está
acontecendo essa nutrição das pessoas? Será que só ter o alimento em quantidade, isso realmente traz uma segurança alimentar para as pessoas? Então, nós precisamos estar dialogando com a sociedade com relação a isso. Então, os agrotóxicos, eles são produtos sintéticos que têm funções específicas, certo? Então, eles alteram a fisiologia, alteram a fauna e a flora das plantas, né? Eliminam ervas daninhas, insetos, ou seja, há uma modificação nessa flora, diferentemente das sementes, por exemplo, as sementes crioulas, também conhecidas como sementes da paixão, que têm uma resistência natural e são protegidas e selecionadas pelos agricultores, que são conhecidos como agricultores guardiões dessas sementes de paixão, diferentemente das sementes que são vendidas do pacote tecnológico da Revolução Verde, elas não são resistentes a essas ervas espontâneas, a insetos, e aí é necessária a utilização desses agrotóxicos. É por isso que essa é uma sistematização, digamos assim, da produção. Sabe? Se percebermos, eles desenvolvem o pacote tecnológico e desenvolvem também os insumos que são utilizados, que é justamente para aprender o agricultor nessa linha. Né? Então, o agricultor precisa, se comprar, utilizar essa semente, precisa estar utilizando os outros insumos. E aí, esses agrotóxicos têm essa função, né? Eles atuam, né? Tem ação, causam impactos nos humanos agudos e crônicos. Quais são os impactos agudos? São aqueles impactos que os agricultores, né, ou os funcionários da empresa, eles estão diretamente ligados na aplicação, digamos assim, ou as pessoas que estão mais próximas à aplicação desses agrotóxicos. Os impactos crônicos, nós dizemos que são aqueles impactos que têm um efeito cumulativo. Né? Então, você se alimenta hoje de um alface que foi utilizado, né, na sua produção, no seu cultivo, o agrotóxico, então a quantidade vai ser mínima, e qual o efeito que esse alface, contendo esse mínimo de agrotóxico, vai fazer no seu metabolismo daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, daqui a 15 anos. Então, esse é o impacto crônico, é aquele que tem o efeito cumulativo, onde você não tem a presença direta da aplicação do agrotóxico, mas aí você recebe doses, digamos que doses diárias desse produto sintético, né? Só para assustar um pouquinho, a Associação Brasileira de Saúde Coletiva diz que 70% dos alimentos que nós ingerimos, que nós brasileiros ingerimos, eles apresentam algum tipo de agrotóxico. E pasmem, a Anvisa afirma que 28% desses alimentos são contaminados com agrotóxicos que não são permitidos à venda e não são registrados aqui no Brasil. Veja só que assustador. Além de sabermos que 70% da nossa alimentação ela vai ter agrotóxico, né? Isso é uma média realmente nacional, né? 28% desses alimentos eles estão contaminados com produtos que nem deveriam estar sendo utilizados aqui no Brasil. A gente nem conhece o efeito, nem conhece o que a gente está utilizando. Isso é muito grave. Precisamos estar atentos à nossa alimentação e discutir com a sociedade né? Os agrotóxicos, como é que eles atuam no sistema da planta, né? Nós temos que os agrotóxicos, eles atuam de forma sistêmica e os agrotóxicos que atuam de forma em contato. O sistêmico vai atuar lá no interior das folhas, da polpa, penetrando em todo o fruto e em toda a planta, em todo o cultivar, né? E aí vai atingir floema, xilema, todas as partes internas da planta. E nós temos os agrotóxicos que estão ali mais nas partes externas do vegetal, digamos assim. Lembrando que no processo de lavagem desses alimentos, nós vamos retirar sujidades, nós vamos tirar bactérias, impurezas, mas nós não conseguimos retirar com a lavagem esses agrotóxicos. Eles ainda vão ficar resquícios tanto
dos agrotóxicos de contato. Então, mesmo que a gente faça essa lavagem, por isso que eu coloquei esses 2 anjinhos do bem e do mal aí, né? Justamente porque com a lavagem a gente vai tirar algumas impurezas e sujidades, mas nós não vamos conseguir retirar totalmente o agrotóxico de contato e muito menos o sistêmico. Isso agrava ainda mais a situação. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre a discussão que a professora sempre traz, e eu acho muito importante nós termos em mente o que vem a ser a alimentação adequada e saudável. Os meninos também do grupo anterior falaram muito brilhantemente com relação a essa definição, e é uma definição que nós precisamos discutir muito com a sociedade, para que a gente possa construir realmente um pensamento coletivo e para que a gente consiga mudar realmente a nossa situação, né? Então, é um direito humano básico, né? E aí eu queria destacar aqui de acesso permanente, regular, de forma social justa a uma prática alimentar adequada aos aspectos biológicos e sociais do indivíduo. E aí, de acordo com o ciclo de vida, que eu queria destacar aqui, né? Então, o ciclo de vida, isso significa dizer que cada fase do ser humano tem exigências nutricionais específicas que devem ser respeitadas, certo? Outro ponto importante, as necessidades alimentares especiais. Então, tem pessoas que têm intolerância a glúten, tem pessoas que têm intolerância à lactose, isso também deve ser respeitado. Deve considerar o referencial tradicional local e atender princípios de variedade, qualidade, equilíbrio, moderação e sabor, as dimensões de gênero, etnia e as formas de produção ambientalmente sustentáveis. E aí chega na parte super importante que eu queria que vocês prestassem muita atenção e ficassem muito atentos com relação a isso. Ó. Os alimentos eles devem ser livres de contaminantes físicos, químicos e biológicos e de organismos geneticamente modificados, certo? Então, esse ponto é um ponto muito importante que nós precisamos discutir. Se a gente for avaliar a nossa própria alimentação, esse ponto não é respeitado da lei orgânica de segurança alimentar e nutricional, porque se a gente for ver, vamos colocar em um produto alimentício qualquer, um salgadinho, se a gente for ver, ele tem lá o Tzinho de transgênico, então já está violando esse direito. Isso é bom que a gente reflita mesmo na nossa própria alimentação, né? Então, a política pública de segurança alimentar, ela vai valorizar, vai atentar para 4 pontos específicos. Esses 4 pontos específicos nós precisamos estar dialogando com a sociedade. São esses 4 pontos específicos que nós trabalhamos com os agricultores familiares, que fazemos formações, que estamos aí, e que o curso de agroecologia é um dos cursos que eu gosto muito, porque é justamente que traz essa temática, né? Que são a valorização dos hábitos tradicionais de cada região, então respeitando a sazonalidade, a perecibilidade, né? A presença naquela região não do alimento. Incentiva a agricultura familiar, justamente porque é a partir desses agricultores familiares, o seu modelo sustentável de produção, valorizando a questão do gênero, valorizando os indivíduos que estão dentro das unidades produtivas, valorizando a sustentabilidade. E aí, incentivando essa agricultura familiar que nós vamos ter produtos, nós vamos ter alimentos que vão realmente de acordo com a lei, né, de segurança alimentar e nutricional. Outro ponto que a política pública de segurança alimentar vai priorizar são as técnicas de produção sustentáveis que os agricultores familiares eles adotam, e aí reduzindo ou não utilizando esses agrotóxicos porque diferem a nossa lei, né, de segurança alimentar. Para que a gente se espante um pouco mais, o Brasil é o maior consumidor de agrotóxico do mundo. E pasmem, o crescimento da utilização de agrotóxicos do mundo cresceu 93% em 10 anos. No Brasil, o crescimento foi de 190% nesses mesmos 10 anos.
Ou seja, em 10 anos, olha o valor que nós crescemos. Então, nós precisamos pensar quais foram os motivos que levaram a esse aumento. O que é que aconteceu que foi flexibilizado nesses 10 anos a utilização desses agrotóxicos? Quem é que liberou? Quem é que está por trás dessa liberação? Isso é muito importante, porque a partir dessa representação é que nós vamos entender, então foi tal pessoa, foi a parte de tal lei, foi a parte de tal emenda à Constituição. Então a gente precisa estar atentos com os nossos representantes. Então, aliar, né? Assim como a ação está aliada, o CISVAN, né? O CISAM está aliada ao SUS, nós não podemos, de maneira alguma, estar retirando esse caráter político, inclusive, da segurança alimentar e nutricional, porque realmente está muito envolvido. Só para que a gente se assuste um pouquinho mais, por ano, nós brasileiros ingerimos 5,2 litros de agrotóxicos. 5,2 litros de agrotóxicos. É um número assustador e que nós precisamos fazer alguma coisa para reduzir esse valor, certo? Entender que 84% das vendas de agrotóxicos aconteceram na América Latina, 107 empresas com permissão para utilizar insumos banidos em diversos países, ou seja, tem agrotóxico que já foi proibido na Europa. Aqui não, aqui está liberado. Então, isso é um ponto importante. Então, tem alguns estudos que mostram que a utilização de agrotóxicos estão matando as abelhas em tal região. Então, já deixaram de utilizar esse agrotóxico por isso. Acontece muita intoxicação em outra região. Esse agrotóxico é banido. No Brasil, não. 107 empresas têm, né, permissão para utilizar esses insumos. Em 2009, foram comercializados 800 mil toneladas de produto, 276 mil foram importadas, né, nós compramos, e 654 mil toneladas foram produzidas aqui no Brasil. Isso ainda é mais assustador. Então, nós compramos pouco, mas olha o quanto a gente já produz aqui no Brasil. Então, é assustador. É igual essa figura mostra mesmo. Ao invés de a gente estar coletando frutos, nós estamos coletando veneno, propriamente dito. E se a gente for verificar, né, nos dados de saúde, nós temos, com o aumento dessa produção aqui, ao longo desses anos, nós temos um aumento dos casos de intoxicação. Então, uma coisa está muito relacionada à outra. Então, essa liberação e produção de agrotóxicos está diretamente relacionada com os dados de saúde, né, de intoxicação, de mortes, são pontos que andam correlacionados, né? E aí eu fiz 2 questionamentos para nos motivar a pensar. Quem é que está morrendo ou ficando doente por conta da utilização de agrotóxico aqui no Brasil? Claro que toda a população ela vai, de uma maneira ou de outra, mais cedo ou mais tarde, ter uma consequência pela ingestão desse agrotóxico. Mas lá os funcionários que estão, quem é que está diretamente recebendo esse produto, né? Isso eu falo da aplicação do impacto mais agudo no ser humano, né? Então, será que são os empresários que vão fazer essa aplicação? Eles não estão nem aí realmente para quem está aplicando ou não, né? Quem são os maiores interessados na venda de agrotóxicos no Brasil? Esse é outro questionamento que nós precisamos discutir, que nós precisamos pensar, né? Então, quem é que está morrendo e quem são os responsáveis, os mais interessados? Quem é que está ganhando com a venda desses agrotóxicos no Brasil? Quem é que está ficando milionário com a utilização desses agrotóxicos? Quem é que está tendo suas campanhas financiadas por esses empresários? Isso nós precisamos. E aí,
É importante destacar que na transição de um governo para outro, o Conselho Nacional de Segurança Alimentar, o CONSEA, é extinto, às vezes não é. E eu penso que é justamente por conta desse debate que o CONSEA trava com relação ao modelo de desenvolvimento rural adotado aqui no Brasil, né? Um modelo que é totalmente voltado para a monocultura exportadora, baseada na utilização exacerbada de agrotóxicos, né? E aí, esse debate do CONSEA, ele é muito intenso, né? Justamente pela participação da sociedade civil nas reuniões, né? A representação que a sociedade tem dentro dos conselhos, é por isso que eu penso que, em vez ou outra, o CONSEA, ele vai sendo silenciado, digamos assim. E aí a gente vai falar sobre a questão do direito humano à alimentação adequada, né? Então, é importante destacar que todos têm direito à alimentação saudável sem distinção. Antes, era só as pessoas que podiam comprar os seus alimentos. Não, hoje todo mundo tem, é um direito constitucional, então é um direito legal. O Estado precisa manter uma alimentação adequada para as pessoas, certo? E aí, de acordo com a Lausanne, né, o conceito de alimentação adequada, a gente viu que a utilização de agrotóxicos, a utilização de produtos químicos, físicos, alimentos geneticamente modificados, viola a esse direito, certo? E aí é importante destacar que há uma série de estudos que demonstram que a utilização de agrotóxicos vão trazer uma série de enfermidades para as pessoas que o consomem. Isso é importante destacar, além de poluir muito o meio ambiente, ferindo realmente a lei orgânica de segurança alimentar e nutricional. Então, já está ferindo a nossa lei. A utilização de agrotóxico é uma violação do nosso direito constitucional. Por que ele ainda é utilizado? Né? Esse é outro questionamento que a gente precisa refletir. Por que ele ainda é usado pelas empresas? Por que ele ainda é permitido? Por que ainda é registrado? Por que ninguém faz nada, digamos assim, né? De uma maneira geral. Então, é importante refletir sobre esse tema, sim, e nós precisamos falar com a sociedade e mostrar os dados para que a sociedade realmente possa se posicionar. E aí, quais são os efeitos do uso dos agrotóxicos na saúde humana? Nós já vimos que a utilização do agrotóxico vai ferir o direito humano a uma alimentação adequada, porque vai apresentar produtos químicos, produtos físicos, biológicos e geneticamente modificados. Com a utilização desses agrotóxicos, ao passar dos anos, ou até mesmo o impacto agudo, né, dos funcionários que estão ali aplicando, das pessoas que estão próximas das plantações, acabam indo para o SUS, apresentando inúmeras doenças. Outra questão bem debatida no CONSEA são as metodologias de definição dos limites de ingestão, né? Como é que essas medidas elas são feitas? Elas são feitas por um padrão, uma média, e isso a gente já vê que vai dar erro, tendo em vista, ou a gente vai superestimar ou subestimar os dados, uma vez que nós não podemos comparar uma criança com um adulto. Isso é importante destacar. Então, a gente precisa saber os níveis de tolerância máximo, né? Quanto é que a gente pode estar ingerindo sem que cause nenhum dano à nossa saúde. Então, isso tudo, essas metodologias devem ser melhor elaboradas, melhor elucidadas, para que a gente tenha um melhor controle, inclusive, dessa situação, né? Entendo também que com os debates, né, relacionados à utilização desses agrotóxicos, criou-se o PARA, que é o Programa de Análise de Resíduos de Agrotóxicos em Alimentos. Ele foi criado em 2001 e vai verificar a qualidade dos alimentos, além de avaliar culturas e os princípios ativos que são utilizados nas culturas, né? Então, ele pega lá um cultivar e, a partir desse cultivar, ele vai avaliar quais são os princípios ativos que são utilizados, né? Vai testar a qualidade daquele alimento, daquele cultivar ou não, né? Lembrando que esse PARA fez uma avaliação em 2010 e, como resultado, ele teve que produtos com níveis altíssimos
produtos, né, a presença de produtos que apresentam agrotóxicos que são banidos em outros países, e aí também, ainda mais agravante, produtos que não são registrados. Esse foi o diagnóstico que o PARA de 2010. Né? Eu entrei no site da Anvisa e peguei algumas informações. Se formos lá no site, tem algumas informações interessantes que nós precisamos estar atentos, e aí tem lá uma questão do risco da exposição crônica, né? Que é essa exposição que nós todos, que não estamos trabalhando diretamente com o agrotóxico, nós temos, né? Então, aquela exposição que é com relação aos alimentos que nós estamos consumindo. E aí, é interessante lembrar que a Anvisa diz o seguinte com relação a esse tipo de exposição. Ela diz que agravos à saúde podem ocorrer depois de um longo período de consumo de alimentos contendo pequenas concentrações de resíduos, ou seja, alimentos contendo pequenas, né, níveis mínimos de concentração podem ocorrer, né, a partir do efeito cumulativo dessa exposição, pode realmente causar danos à saúde. Isso é bem interessante que disponibilize, né? Trouxe para vocês também algumas reportagens que falam da atuação, né, dos agrotóxicos na má formação de bebês, tanto no Brasil como trouxe esse artigo aqui bem interessante, vou inclusive enviar pelo Cigar. Se eu não conseguir pelo Cigar, vou mandar para a professora ou até pelo WhatsApp, da Nature, né, um artigo bem interessante, feito no Vale, lá na Califórnia, e como resultado os autores viram o seguinte, que a cada 2,6 quilômetros de área plantada, eles tinham a presença de 975 quilos de agrotóxico, 9%, né, dos bebês daquela região, né, de São Joaquim, do Vale de São Joaquim, na Califórnia, apresentaram má formação congênita, além de nascimentos prematuros e diminuição do peso dos recém-nascidos, né? Então, e aí eles relacionam esses resultados à utilização exacerbada desses agrotóxicos nessa região. Bem interessante o trabalho. Esse outro trabalho aqui, que está intitulado Associação entre Malformações Congênitas e Utilização de Agrotóxicos em Monoculturas no Brasil, é outro trabalho. E ele demonstra, ele traz os produtos, né, os princípios ativos que foram utilizados na região do Pará. E aqui, só para a gente entender os resultados, ó, a gente tem que, de 94, eles fizeram uma avaliação, né, uma correlação, na verdade, dos agrotóxicos que eram utilizados na região do Paraná, né, entre 94 e 2003, e fizeram outra avaliação de 2004 a 2014. E aí dividiram nesses períodos, né? Eles verificaram que, por exemplo, a malformação conhecida como espinha bífida, entre esse 94 e 2003, que o uso de agrotóxico, né, a quantidade utilizada era menor, foi presente, né, 141 casos. Já entre os anos de 2004 e 2014, houve uma assustadora elevação nesses números, né? Foi para 346. Se percebermos malformação congênita no sistema nervoso, quando se utilizava pouco dos princípios ativos naquela região, eram 500 possíveis a verificar, 572 casos. Já quando aumentou essa exposição, né, das mães dessas crianças, lá no Paraná, houve um acréscimo, né? Foi para 1.218 casos. Se a gente for perceber aqui, malformação no aparelho circulatório de 159 pulou para 781 e fenda labial ou fenda palatina de 488 para 1.160 casos. Isso é uma demonstração clara que com a utilização, né, exacerbada desses agrotóxicos, algo vai mudar no metabolismo dessas crianças. Isso é importante destacar, né? Aqui são radiografias e aspectos morfológicos de anfíbios com malformações também,
e esses anfíbios eles foram coletados em lagos e córregos do Mato Grosso, e aí esses lagos contaminados, né, também com princípios ativos, e a gente pode ver essas malformações mais. Queimaduras, é bem comum aqui essas queimaduras, justamente pela exposição, não dá tempo, tem até uma imagem voltada, depois eu trago para você, eu mostro para vocês. Também há casos de anencefalia, né, pela exposição desses agrotóxicos, o lábio leporino, né, o fenda palatar. E aqui é aquela questão básica, né, de que o trabalhador ele vai fazer essa aplicação e leva lá a sua marmita, o agrotóxico vai junto, a água de beber, então isso causa realmente exposição bem massiva, né, que precisa ser intensificada. Além dessas malformações congênitas, há uma série de estudos que demonstram como a síndrome do autismo e outras síndromes que estão relacionadas também à utilização de agrotóxicos. E é bem interessante esses dados. É importante também destacarmos que no Brasil nós temos uma rede de assistência toxicológica, né? E é monitorada pela Anvisa. No Brasil são 36 centros. Um centro mais próximo aqui para a gente é em Campina Grande, onde são os casos de intoxicação, são levados, né? E são atendidos, e aí tem esse número, nesse é bem interessante. É importante destacar que a maioria dos agrotóxicos utilizados, né, que provocam também diversas enfermidades, são os inseticidas, né, entre outros. Lembrar que a lei dos agrotóxicos ela foi promulgada em 89, né? E aí, nessa época, pensou-se que os órgãos para regulamentar seriam o Ministério da Saúde, da Agricultura, o Ministério do Meio Ambiente, e aí por meio do IBAMA, né? E aí a gente vê hoje que há uma mudança entre os governos, às vezes é só o Ministério da Agricultura que está em levantamento. Aqui é um total de agrotóxicos registrados no Brasil por ano, e a gente percebe, né, que nos anos entre 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 foi realmente o campeão de utilização de agrotóxicos, e aí demonstra realmente a participação política, realmente qual é o pensamento do atual governo com relação a essa liberação desses registros para a utilização desses agrotóxicos no Brasil. Quais são os efeitos dos agrotóxicos no meio? Segundo o IBAMA, 88% dos venenos comercializados no Brasil são perigosos, muito perigosos, altamente perigosos, e há contaminação do solo, do ar, consequentemente a água das chuvas, das nascentes, dos aquíferos. Um dos grandes questionamentos mundiais é se as abelhas elas podem desaparecer, quais são os fatores que provocam o desaparecimento das abelhas. E aí o uso de inseticidas, principalmente pela aplicação via aérea, é demonstrado em alguns artigos que são um dos principais causadores desse desaparecimento, dessa morte das abelhas, inclusive pelo colapso desordenado, né, de colônias. E aí o IBAMA, uma vez ou outra, proíbe, dependendo aí da representação, né? Se a gente for perceber aqui, ó, a liberação comercial de agrotóxicos, né, que em especial os que são banidos em outros países, implica na contaminação de ecossistemas, das matrizes hídricas e atmosféricas, produzindo sérios problemas para a saúde no campo e nas cidades. Isso aí é também um dos debates que o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional ele trouxe lá em 2011. Se a gente for lembrar, né, se vocês lembrarem do gráfico, daquela figura que nós mostramos, que em 2015, 16, 17, 18, 19 foram dos anos que a quantidade de agrotóxico aumentou. Então, a gente já vê que em 2011 já se trabalhava com essa temática lá no Conselho Nacional Alimentar, né? Quais são as propostas que o Conselho elencou naquele momento? Implantação
do Plano Nacional de Redução de Usos de Agrotóxicos, né? Retirada imediata da isenção de impostos sobre a produção e comercialização de agrotóxicos e determinação de taxação máxima. Só para a gente entender, tem leis específicas que não taxam os impostos de agrotóxicos, né? Então, quem é que fez esse tipo de lei? Quais foram os nossos representantes que tiveram a coragem ou a ousadia de ferir um direito constitucional para favorecer as empresas que produzem e que vendem os agrotóxicos, né? Proibir pulverização aérea e também propaganda de agrotóxico em todo o território nacional, ter, né, como obrigatoriedade a informação dos rótulos, proibir a fabricação, importação e comercialização de todos os produtos. Só lembrando daquele dado, 654 mil toneladas foram produzidas só aqui no Brasil, então isso é um dado que nós precisamos estar coibindo, entre outras medidas, né, propostas que o CONSEA apresenta. Então, são medidas que quando, se, né, adotadas, realmente haveria um melhor controle e até mesmo uma redução da autorização. E aí eu trouxe algumas informações que eu peguei lá da articulação do semiárido, né, atuais, falando sobre a entrada dos partidos no STF, com ação no STF contra a liberação automática de agrotóxicos. Então, a gente já vê que vai ser necessária uma briga ferrenha para que mais agrotóxicos eles não sejam liberados, principalmente na atual gestão, né? A lei de biossegurança, 15 anos na contramão da precaução, a gente vê que também os símbolos do transgênico, dos produtos alimentícios, assim como os símbolos de veneno, né, dos rótulos, algumas empresas eles entram com processos judiciais para tentar tirar, tendo em vista que esses símbolos eles são obrigatórios, então todos os produtos que têm veneno, que é transgênico, que é transgênico geneticamente modificado, devem receber uma rotulação específica, e é um direito realmente ter a presença desses nos rótulos, né? Outra questão importante que nós precisamos ficar atentos é organizações que criticam propostas de política nacional de recursos genéticos e agrobiodiversidade elaborada pelo Ministério da Agricultura, né? Então, essa política nacional de recursos genéticos é justamente uma nova roupagem, né? Uma forma mais branda de trabalhar com a questão do geneticamente modificado, justamente para que para que a sociedade ela não fique muito atenta, né, ao nome geneticamente modificado. Então, nós precisamos sobre isso. E quais serão, então, as soluções para que o uso exacerbado, ou até mesmo a redução, ou a extinção da utilização de agrotóxicos possa acontecer aqui no Brasil? Então, eu penso que uma das saídas seria o fortalecimento dos órgãos fiscalizadores, né, da utilização de agrotóxicos, além de também dos órgãos registradores, né, que permitem a produção, que permite a venda, que permite a utilização desses agrotóxicos. Então, nós precisamos conversar diretamente com essas pessoas. Nós precisamos também, antes durante o período eleitoral, nós precisamos conhecer quais são as propostas dos nossos representantes para que esse representante ele vá realmente atender aos nossos anseios também com relação à alimentação adequada, à não utilização de agrotóxicos. Outra solução que é primordial é o incentivo à agricultura familiar. A gente vê que o atual governo, infelizmente, não trata com tanta seriedade a questão da agricultura familiar, tendo em vista que permite a liberação de agrotóxicos, né? Então, esse fomento, esse incentivo à agricultura familiar, e aí a produção mais sustentável, os alimentos livres de produtos, de princípios ativos, de produtos sintéticos, então livres de agrotóxicos, de contaminantes, esses produtos mais saudáveis. Quem produz são os agricultores familiares, aqueles agricultores que estão próximos, né, da gente, a gente pode comprar. Eu lembro que um dos pontos importantes que os meninos abordaram na apresentação anterior era justamente
essa questão, né, de procurar mais, de incentivo a essa agricultura para que eles consigam ter uma maior visibilidade, digamos assim, né, e dialogar com a sociedade, né, sobre o direito humano à alimentação adequada. Acho que nós precisamos construir com a sociedade, né, construir no coletivo, que a alimentação adequada é um direito, né? Não é um favor que um político ou que outra pessoa está dando. É um direito assegurado nosso e que nós precisamos ter um alimento de qualidade e que atenda, né, a todos os requisitos que são preconizados pela Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional. E aí eu queria agradecer, fica aqui esses meus 3 pontos de vista. Espero que vocês estejam aí refletindo muito sobre esse tema, é um tema realmente bem interessante. E gostaria de ver quais seriam também as propostas que vocês elencariam. E aí estou à disposição para qualquer comentário. Agradeço a vocês pela atenção e espero retornarmos em breve e com saúde. Abraço a todos.